Donald Trump disse que os americanos estão libertando Cuba horas depois dos Estados Unidos acusarem Raul Castro de assassinato e conspiração. O caso é de 1996. Raul Castro teria ordenado o ataque contra 2 aviões civis que pertenciam a um grupo de exilados cubanos americanos. E a acusação agora pelo Departamento de Justiça do governo Trump eleva as tensões com a ilha. Quem explica é a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. O governo de Donald Trump acusa Raul Castro de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de aeronave e assassinato. As acusações se referem ao abate de 2 aviões em 1996 de uma organização fundada por exilados cubanos chamada Irmãos ao Resgate. A destruição das aeronaves matou 4 pessoas, incluindo 3 norte-americanos. O grupo sobrevoava o Caribe para resgatar cubanos que tentavam fugir da ilha comunista pelo mar. E também jogava panfletos sobre Cuba, em campanha contra Fidel Castro. Na época, Cuba afirmou que os aviões tinham entrado em seu espaço aéreo e, por isso, foram abatidos. E acusou o grupo de planejar atentados na ilha. Já os Estados Unidos alegaram que os tripulantes estavam desarmados e que não representavam ameaça. Raul Castro era ministro da Defesa na época e supostamente teria ordenado o ataque. Integrantes da Força Aérea Cubana também são alvo de acusações. Raul Castro governou Cuba após seu irmão, Fidel Castro, ter problemas de saúde e deixar o poder. Ele passou a presidência para Miguel Díaz-Canel em 2018 e, em 2021, renunciou ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista, mas ainda é considerado o líder mais poderoso de Cuba aos 94 anos. A acusação do Departamento de Estado gera temores acerca de uma operação militar contra Cuba, como a realizada na Venezuela em janeiro. Nicolás Maduro, que acabou capturado, também tinha sido processado pelos Estados Unidos. O presidente Miguel Díaz-Canel classificou as acusações como uma manobra política que busca justificar a agressão norte-americana a Cuba. Que não rinde contas a nadie e acapara as ganâncias de seus negócios. Mais cedo, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse que os governantes da ilha enriquecem às custas da população. Dirigindo-se aos cubanos em espanhol, ele acrescentou que os Estados Unidos oferecem um novo caminho, com a promessa de que eles possam ser donos de empresas, votar e tirar governos do poder. Cuba acusou Rubio de cinismo, destacando o bloqueio dos Estados Unidos, que tem contribuído para a crise energética da ilha. Trump também se manifestou e afirmou que seu país não vai tolerar um Estado pária que abrigue operações hostis a apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos. Ele disse ainda que Washington não irá descansar até que Cuba tenha liberdade. Lorival Santana, qual o recado do governo Trump nessa acusação a Raul Castro? E os Estados Unidos estariam preparando o terreno para uma operação militar contra Cuba? Todos os acontecimentos de hoje seguem os manuais de guerra psicológica, né? Em primeiro lugar, esse pronunciamento de Marco Rubio em espanhol, ele que é filho de imigrantes cubanos, no dia do aniversário da independência de Cuba, que completou hoje 124 anos. Então, um pronunciamento dirigido ao povo cubano para procurar estimular esse povo a se alçar, se levantar contra o regime cubano. E aí, em segundo lugar, esse indiciamento de Raul Castro, por causa de um fato que aconteceu há 30 anos, né, 1996, também é puramente para tentar criar um paralelo no imaginário cubano entre o que aconteceu na Venezuela e o que pode vir a acontecer em Cuba. Porque Nicolás Maduro era também acusado, né, e perseguido, procurado pela justiça americana. E aí foi alvo daquela captura espetacular que aconteceu no início deste ano, quando os Estados Unidos identificaram uma pessoa para poder substituir o Nicolás Maduro, que conseguiram com isso, então, não uma mudança de regime, mas a instalação de um governo que fosse, que negociasse com os Estados Unidos, que basicamente seguisse
aquelas linhas determinadas pelo governo americano, que é a Delcy Rodrigues. Então, ultimamente, o Marco Rubio e enviados o próprio Marco Rubio tem, de forma indireta, negociada com o Raul Castro por meio de um neto dele, que também tem o mesmo nome, Raul Guillermo Castro, El Cangrejo, o Caranguejo, como ele é conhecido. E ele é um coronel das Forças Armadas cubanas e aparentemente vinha negociando, mas certamente essa negociação não chegou ao lugar onde os Estados Unidos queriam, então agora mudam de tática e dizem, bom, esse homem que estamos vendo aí, que é um grande ícone da Revolução Cubana, irmão de Fidel Castro, e então é, digamos, o símbolo vivo da Revolução Cubana, esse homem é um criminoso, a qualquer momento pode ser tirado, levado de Cuba para a Flórida, assim como aconteceu com Nicolás Maduro, que foi levado para uma prisão ali na região de Nova Jersey, Nova York, né? Então, é como se o destino de Raul Castro estivesse selado. Os Estados Unidos têm as condições de pegar o Raul Castro. Bom, ele é um homem bastante idoso já, então seria uma operação muito arriscada do ponto de vista humanitário e, portanto, do ponto de vista político. Não dá para comparar com o Nicolás Maduro, que tem enorme vitalidade. Então, é muito mais, como eu digo, uma pressão psicológica para criar fissuras no regime cubano, assim como foi feito com essa versão trazida pelo jornal The New York Times, de que no Irã os agentes da inteligência, seja americanos, seja israelenses, teriam pensado em usar Mahmoud Ahmadinejad para substituir o regime de Ali Khamenei, de seu filho Mojtaba Khamenei. Também é uma forma de gerar fissuras, tensões, receios, insegurança, incertezas no regime. Essa é a tática. As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que um porta-aviões e outros navios de guerra americanos chegaram ao Caribe em meio à escalada de tensões com Cuba. O anúncio acontece no mesmo dia em que o governo Trump acusou criminalmente o ex-presidente cubano Raul Castro. A correspondente Priscila Yazbek tem mais informações direto dos estúdios da CNN em Nova York. Priscila Yazbek, há alguma preocupação no ar, algum indício, alguma expectativa de que ele possa repetir em Cuba o desfecho que teve na Venezuela? Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Yuri, mais uma vez, a todos que nos acompanham. Por hora, o que os analistas dizem é que essa é uma demonstração de força, uma ameaça do governo Trump, mas que Trump não gostaria de partir para uma ação militar, até porque as suas forças estão concentradas em um outro conflito, no conflito no Irã. Mas, ainda assim, Donald Trump faz essa demonstração de forças, envia esse porta-aviões, o USS Nimitz, que tem capacidade para mais de 60 aeronaves, junto com outros navios militares, e no mesmo dia em que há esse indiciamento, então, de Raul Castro, o ex-presidente cubano. Essa publicação, essa denúncia feita contra Raul Castro foi apresentada em um tribunal federal de Miami no dia 23 de abril e o Departamento de Justiça acabou de divulgar os detalhes sobre esse indiciamento. Então, ele é acusado de conspiração para matar cidadãos americanos, tem 4 acusações de assassinato, 2 de destruição de aeronaves, e essas denúncias estão ligadas ao incidente em que Raul Castro e outros 5 integrantes do regime cubano são acusados, então, pelo governo americano de participar de um ataque contra 2 aviões do grupo Hermanos ao Rescate, que era um grupo de direitos humanos ali que ajudava os migrantes que vinham do regime cubano e tentavam entrar na Flórida no contexto da crise econômica que surgiu por causa da dissolução da União Soviética ali a partir dos anos 90. 4 pessoas morreram em 2 aviões e se esses acusados foram condenados, tanto Raul Castro quanto esses outros 5 integrantes da alta cúpula do governo cubano, eles podem pegar prisão perpétua ou pena de morte pelas acusações de assassinato e também de conspiração. E o procurador-geral dos Estados Unidos, o Todd Blanche, ele participava de um evento, inclusive, no centro de Miami, para homenagear as vítimas desse episódio, e ele não respondeu às perguntas dos jornalistas quando eles perguntaram se as Forças
Forças Armadas dos Estados Unidos prenderiam Raul Castro e fariam uma ação parecida com o que aconteceu com o Nicolás Maduro em janeiro. Ele disse apenas que os Estados Unidos esperam que o ex-presidente Raul Castro compareça ao país por vontade própria ou de outra forma, e ele disse que o presidente Donald Trump está comprometido em restaurar um princípio muito simples, mas importante: se você mata americanos, nós vamos atrás de você, não importa quem você seja e nem quanto tempo tenha passado. Foram as palavras, então, de Todd Blanche, o procurador-geral dos Estados Unidos. Lembrando que Raul Castro tem 94 anos, ele foi ministro da Defesa de Cuba, assumiu a presidência em 2008, depois ele deixou a presidência em 2018, 2 anos depois da morte de Fidel Castro, ele que assumiu a presidência depois que a saúde do seu irmão se agravou. Ele renunciou formalmente à presidência e à liderança do Partido Comunista em 2021 e passou o cargo para o atual presidente, o Miguel Díaz-Canel, mas ele continua sendo considerado um dos homens mais importantes da política cubana. E em uma publicação no X, o presidente cubano disse que Cuba agiu legitimamente para defender o seu território ao bater esses aviões em 1996. Ele disse que a acusação parece ter a intenção de justificar uma ação militar contra Cuba, lembrando que o governo Trump faz uma pressão econômica muito forte sobre Cuba, fazendo um embargo ao petróleo. Então a Cuba vive uma crise de energia muito forte e Donald Trump acabou também de se pronunciar. São muitas notícias que estão surgindo nos últimos minutos dizendo que vai fazer um anúncio de mais embargos em breve. Portanto, o governo Trump exercendo ali uma pressão muito forte econômica sobre o regime nessa tentativa de fazer algum tipo de abertura e de depor talvez o regime de Miguel Díaz-Canel, mas o que até o momento, pelo menos os analistas dizem, é que o governo de Trump tentaria evitar nesse momento uma ação militar, mais uma ação militar. Eu volto com vocês. A figura de Raul Castro, ex-presidente, ex-chefão do Partido Comunista de Cuba, representa bem o que é hoje o regime naquela ilha. Raul, irmão do carismático Fidel Castro, está com 94 anos, em frágil estado de saúde, quase surdo, com dificuldade de se expressar. Mantém ainda enorme poder sobre as Forças Armadas e, principalmente, polícia secreta e política, sem a qual nenhum regime comunista jamais sobreviveu em parte ou época alguma. Mas ainda assim, Raul tem influência em negociações meio secretas, meio abertas, que o atual governo americano tentou levar adiante com o regime cubano. E que não chegaram, pelo menos até agora, pelo menos publicamente, em lugar algum. Pois a exigência básica de Donald Trump é que o regime cubano deixe de ser o que é. Senão o quê? Um porta-aviões americano está se aproximando da ilha do Caribe. Depois, o governo americano teria indiciado o próprio Raul Castro por assassinato e conspiração para matar americanos. As mesmas ações que precederam a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro no começo do ano. Governos comunistas já foram tirados do poder por meios pacíficos. Isso aconteceu na Europa, mas envolveu a negociação e, durante algum tempo, até mesmo divisão de poderes com forças de oposição organizadas internas. Algo em que a ditadura cubana de fato se esmerou em reprimir, prender, censurar e impedir oposição. Cuba chegou ao ponto no qual virou um agudo de fato, caso de crise humanitária. Não inspira mais nada, a não ser pena pelo sofrimento de tanta gente que tem de viver ali naquelas condições. O que Trump vai fazer disso tudo? Talvez nem ele mesmo saiba.